Para milhões de telespectadores ao redor do mundo, Dick York sempre será lembrado como Darrin Stephens, o marido paciente e bem-humorado da adorável bruxa Samantha na clássica série A Feiticeira. Durante os anos 1960, o programa conquistou o público ao misturar fantasia, humor e situações familiares que se tornaram inesquecíveis. No entanto, em meio ao enorme sucesso da série, existia uma realidade que poucos conheciam. Enquanto fazia o público rir diante das câmeras, Dick York enfrentava uma batalha silenciosa contra dores físicas que o acompanhavam diariamente. Sua interpretação ajudou a transformar a produção em um fenômeno cultural, mas sua permanência no papel exigia um esforço muito maior do que os espectadores imaginavam. Com o passar dos anos, a situação se tornou cada vez mais difícil, até que uma mudança inesperada surpreendeu os fãs. Sem qualquer explicação dentro da história, outro ator assumiu o papel de Darrin, deixando o público intrigado. O que parecia ser apenas uma decisão de bastidores escondia uma história profundamente humana, marcada por determinação, sacrifício e uma impressionante vontade de continuar trabalhando, mesmo diante das adversidades mais difíceis. O acidente que mudou sua vida. Muito antes de estrelar A Feiticeira, Dick York já construía uma carreira promissora em Hollywood. Durante as filmagens do filme Cordura, porém, um acidente alteraria completamente o rumo de sua vida. Em uma cena que exigia esforço físico, um movimento inesperado causou uma grave lesão em suas costas. O ferimento foi tão severo que suas consequências o acompanharam por décadas. Embora inicialmente acreditasse que conseguiria superar o problema, as dores tornaram-se permanentes. O ator continuou trabalhando porque amava sua profissão e não queria abandonar os projetos que tanto valorizava. Entretanto, cada nova gravação representava um desafio físico considerável. O público via um personagem alegre e carismático, mas nos bastidores havia um homem tentando administrar um sofrimento constante. A lesão acabou afetando não apenas sua saúde, mas também diversos aspectos de sua vida pessoal e profissional. Mesmo assim, York manteve uma postura admirável, recusando-se a permitir que suas dificuldades definissem completamente sua trajetória. Sua determinação tornou-se um exemplo de coragem para aqueles que conheceram sua história anos mais tarde. O sucesso extraordinário de A Feiticeira. Quando A Feiticeira estreou em 1964, rapidamente se tornou um dos programas mais populares da televisão americana. A combinação entre a magia de Samantha e o olhar pragmático de Darrin criava situações divertidas que conquistavam espectadores de todas as idades. Elizabeth Montgomery e Dick York possuíam uma química natural diante das câmeras, fator que contribuiu enormemente para o sucesso da série. A produção apresentava histórias leves, personagens carismáticos e um universo mágico que encantava famílias inteiras. O programa também se destacou por abordar situações do cotidiano de forma criativa e bem-humorada, utilizando os poderes de Samantha como ponto de partida para aventuras memoráveis. Durante vários anos, a série permaneceu entre as mais assistidas da televisão. Para Dick York, aquele sucesso representava o auge de sua carreira. Entretanto, à medida que a popularidade aumentava, suas limitações físicas também se tornavam mais evidentes.
o contraste entre o brilho das câmeras e a realidade dos bastidores tornava-se cada vez maior, exigindo dele uma força extraordinária para continuar desempenhando seu papel com excelência. Uma luta invisível para o público. Enquanto os espectadores acompanhavam as aventuras mágicas da família Stephens, poucos sabiam dos desafios enfrentados por Dick York fora das cenas. As dores constantes exigiam adaptações em praticamente todos os aspectos de sua rotina de trabalho. Em diversos momentos, ele precisava interromper gravações para descansar ou aliviar o desconforto físico. Integrantes da equipe frequentemente ofereciam apoio, ajudando-o em tarefas simples que se tornavam difíceis devido à sua condição. Apesar disso, York fazia questão de manter o profissionalismo e entregar o melhor desempenho possível. Seu comprometimento impressionava colegas e produtores, que testemunhavam diariamente o esforço necessário para que ele permanecesse ativo na série. Essa realidade permaneceu praticamente desconhecida do público durante muitos anos. O ator preferia concentrar-se em seu trabalho em vez de buscar atenção para seus problemas pessoais. Essa discrição contribuiu para que sua luta permanecesse invisível, mas também reforçou a admiração daqueles que conheciam de perto sua história. A difícil despedida de Darrin Stephens. Em 1969, tornou-se evidente que Dick York não conseguiria mais sustentar o ritmo exigido pelas gravações da série. Após anos convivendo com dores intensas e limitações crescentes, ele precisou tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida profissional. Deixar a feiticeira significava abrir mão do papel que o havia transformado em um dos rostos mais conhecidos da televisão americana. A despedida foi dolorosa tanto para ele quanto para a equipe da produção. Ainda assim, sua saúde precisava ser prioridade. Os produtores foram obrigados a encontrar uma solução que permitisse a continuidade da série. Embora muitos fãs tenham ficado surpresos com a mudança, aqueles que acompanhavam os bastidores compreendiam a gravidade da situação. York demonstrou enorme elegância ao comentar sua saída, expressando gratidão pela oportunidade de ter participado de um programa tão importante. Em vez de alimentar controvérsias, preferiu valorizar as experiências positivas que viveu durante aqueles anos, demonstrando maturidade e respeito por seus colegas e pelo público. A chegada de um novo intérprete. Com a saída de Dick York, os produtores escalaram Dick Sargent para assumir o papel de Darrin Stephens. A mudança representava um enorme desafio, já que o personagem era uma peça fundamental da série. Naturalmente, muitos espectadores compararam as duas interpretações. Alguns levaram tempo para se adaptar à nova versão do personagem, enquanto outros aceitaram a transição com maior facilidade. Apesar das inevitáveis comparações, Sargent trouxe sua própria abordagem ao papel e contribuiu para a continuidade da produção durante suas temporadas finais. A decisão de não oferecer uma explicação específica dentro da história refletia práticas comuns da televisão daquela época. O importante para os produtores era manter a essência da série e preservar o carinho do público pelos personagens. Embora a troca continue sendo um dos acontecimentos mais comentados da história do programa, ambos os atores deixaram contribuições valiosas para o legado de A Feiticeira,
sendo lembrados com respeito pelos fãs até os dias atuais. Elizabeth Montgomery e seu papel fundamental. Nenhuma discussão sobre A Feiticeira estaria completa sem destacar a importância de Elizabeth Montgomery. Sua interpretação de Samantha transformou a personagem em um dos maiores ícones da televisão mundial. Carismática, talentosa e versátil, Montgomery conseguia equilibrar perfeitamente humor, emoção e fantasia. Ao longo das 8 temporadas da série, ela conquistou o público com sua presença marcante e seu estilo único de atuação. Além disso, sua dedicação ao trabalho ajudou a manter a qualidade da produção, mesmo durante períodos de mudanças e desafios nos bastidores. A atriz também demonstrou criatividade ao incorporar elementos de sua própria vida ao desenvolvimento da personagem, contribuindo para a evolução da história ao longo dos anos. Embora, eventualmente, tenha desejado explorar novos projetos e personagens diferentes, sua ligação com Samantha permaneceu forte por toda a carreira. Até hoje, sua atuação continua sendo uma das mais lembradas da história da televisão. Os bastidores de uma série inesquecível. Além do sucesso diante das câmeras, A Feiticeira também ficou conhecida pelo ambiente de amizade construído entre muitos integrantes do elenco. Histórias sobre colaboração, apoio mútuo e companheirismo são frequentemente lembradas por aqueles que participaram da produção. Em uma época em que os recursos nem sempre eram abundantes, a criatividade e a união da equipe desempenhavam um papel importante no funcionamento do programa. Figurinos eram reaproveitados, cenários eram adaptados e soluções engenhosas ajudavam a manter a qualidade da série. Mais importante ainda, existia um sentimento genuíno de respeito entre os profissionais envolvidos. Esse clima positivo contribuiu para a química percebida pelo público em cena. O resultado foi uma produção que conseguiu criar personagens memoráveis e momentos que permanecem vivos na memória coletiva décadas depois de sua exibição original. O encerramento de uma era da televisão. Após 8 temporadas de sucesso, A Feiticeira chegou ao fim no início dos anos 1970. Diferentemente de muitas séries modernas, não houve um grande episódio final planejado para encerrar todas as histórias. Naquela época, era comum que programas terminassem sem um desfecho elaborado, especialmente quando as decisões de renovação eram tomadas em períodos relativamente curtos. Apesar disso, o legado da série já estava garantido. Ao longo de sua trajetória, o programa divertiu milhões de pessoas e influenciou inúmeras produções que surgiram posteriormente. Sua combinação de fantasia, humor e relações familiares tornou-se referência para futuras gerações de roteiristas e produtores. Mesmo sem um final grandioso, a série encerrou sua jornada como um dos programas mais importantes de sua época, o legado duradouro de Dick York. A história de Dick York vai muito além de sua saída de A Feiticeira. Ela representa a trajetória de um homem que enfrentou enormes dificuldades sem perder a dignidade, a gentileza e o compromisso com seu trabalho. Mesmo após deixar a série, continuou demonstrando coragem diante dos desafios impostos por sua saúde. Nos anos seguintes, também dedicou parte de seu tempo a causas sociais e iniciativas de ajuda comunitária, mostrando que seu caráter era tão admirável quanto seu talento artístico. Quando faleceu,
em 1992, deixou para trás não apenas uma carreira respeitável, mas também um exemplo de perseverança. Hoje, décadas depois, sua interpretação de Darrin Stephens continua sendo lembrada com carinho por fãs de várias gerações. Sua história permanece como uma poderosa lembrança de que, por trás dos personagens que amamos, existem pessoas reais enfrentando batalhas que muitas vezes nunca chegam ao conhecimento do público.